para Jesus. Uma linda salva de palmas. Meus amigos, mais um dia especial para nós. Esse culto é esse dia, porque o Senhor Deus o fez, o preparou para que nós o conheçamos, nos alegremos nele e recebamos as suas bênçãos. Não importa o que está ali acontecendo de mal ou de ruim, Deus está aqui para lhe abençoar. Vamos crer, vamos receber a bênção e vamos testemunhar também depois. Olhando aqui para a palavra de Deus, no livro de Isaías capítulo 12, nós estamos hoje terminando, são exatamente 6 versículos e nós já estudamos cada dia 2 versículos. E o versículo 5 e 6 tem boas lições para nós. Isaías capítulo 12, ele começa dizendo assim: cantai ao Senhor. O que Deus fala, nunca duvide que aquilo ali não pode ser a melhor direção. Se não fosse, Ele não teria dado. O que Deus fala é o melhor para a nossa vida. Quando nosso Deus nos abre o entendimento e nos faz conhecer uma promessa dEle, por mais difícil que ela pareça ser, já é nossa. Deus lhe fala algo que Ele quer fazer na sua vida, aparentemente não tem condições. Então, se Deus lhe fala algo, não importa o que for, quando Ele fala, você pode crer, Deus vai dar a bênção. E o que você faz? Ele diz aqui: cantai ao Senhor. Passa a cantar, como se a coisa fosse certa. Não importa, meu irmão, você pode começar a cantar ao Senhor. E o que diz aqui? Porque fez coisas grandiosas. Tudo que Deus faz é grande, do tamanho dele, não do seu tamanho. Do seu tamanho faz você. O que Deus lhe chama para fazer, do tamanho dele, não tenha medo, porque Ele é com você. Ele dá as condições. E digo mais, na hora que Ele dá a chamada, você já tem todo o potencial, mas tem que esperar Ele preparar, de todo jeito. Eu não podia estar lá aos 11 anos sem saber falar direito, falando tudo errado e sem assunto na cabeça para desenvolver um assunto. Não, eu tive que me preparar, fui me preparando, servindo a Deus, pregando na rua para perder a vergonha, fui camelô. Deus me fez tudo isso. Na feira livre, depois pregando, e até que Deus abriu a porta. E quando abriu a porta, mas foi amor à primeira vista, as igrejas superlotaram. E, queridos, antigamente nós íamos alugar um salão, 200 pessoas, era um salão grande para a gente. Depois começou a ficar pequeno, a gente pegava menos de 200 pessoas e o pessoal não queria alugar. Várias vezes: você está alugando esse salão, essa loja? Estou. E quanto está pedindo? Para que é? É para a igreja evangélica. Vai embora que eu não quero essas coisas aqui não. A gente ia embora como se fosse um coitado, pessoal, expulso dali. Mas Deus foi fazendo. Hoje procuram, oferecem. Você não quer alugar? Não dá, não estão precisando. Eu queria tanto. E glória a Deus por isso. Então, se Deus lhe deu, o ponto é: não tenha vergonha. Assuma, porque Deus só faz coisas grandiosas. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. E onde é que nós estamos pregando hoje? Na maioria dos países. Gente que não fala a nossa língua, nós traduzimos na língua deles, estão lá assistindo, recebendo bênçãos, e só podemos dizer: o Senhor seja louvado, porque Deus está sendo louvado por esse trabalho. Essa é a palavra de hoje, vou ficar por aqui. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. A minha chamada foi coisa grandiosa, e eu sempre tive responsabilidade diante de Deus. Eu sei que do meu procedimento, da minha palavra, muitas pessoas vão chegar a Deus, e se fizer coisa errada, poderão se apartar. Mas graças a Deus, estamos combatendo o bom combate, vamos acabar a carreira qualquer dia, mas estamos guardando a fé e honrando aquele Senhor que nos chamou. Vamos agora para a palavra de Deus. Nós estamos em Deuteronômio capítulo 4. No culto anterior, eu terminei falando o seguinte, que versículo muito lindo, foi o 7. Porque que gente há tão grande que tem a Deus tão chegados como o Senhor nosso Deus. O que o Moisés estava falando aqui? Tem pessoas que têm certas religiões e lá tem espíritos que se manifestam, que se chamam Deus. Não são, Deus só tem um, mas eles se intitulam.
Então, mas que gente é que tem, que gente há tão grande, que tem a Deus tão chegados como o Senhor nosso Deus? Não tem. O nosso Deus, Ele é chegado a nós, Ele está próximo. Isso nós não podemos esquecer. Nós não temos que compará-la com nada que se diz nesse mundo de Deus, de religião. O contato nosso com o Pai é um contato direto. Nós não estamos aqui nessa briga de religião. Nós falamos com Deus, Ele vem e nos abençoa. E Ele é muito chegado. Eu não posso esquecer isso, você não pode esquecer. O missionário, ele não está me abençoando mais que me abençoou no passado. Você está longe dele. E estar longe de Deus não é passar horas em casa orando: Deus, eu te amo, aleluia, me vem. Deus, tem misericórdia. Não, você está sendo religioso. Vós orareis assim, oração sobre o que diz a palavra. Pai nosso que está no céu, Ele diz que é o nosso Pai, então você ora Ele como Pai. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é um nome santificado. Não é um nome que se contamina com derrota, com fracasso, com maldade. Toda oração do Pai Nosso é a explicação da Bíblia. Não é para você rezar o Pai Nosso, é para você orar biblicamente. Aquilo que você aprende, você vai escrevendo e vai escrevendo. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que Deus fala e colocando ali a nossa oração. Senhor Deus, eu venho a Ti porque o Senhor falou na Tua palavra aquilo que você aprendeu. E eu creio dessa maneira. E não é para ficar tentando convencer a Deus a fazer, porque quando Ele falou, Ele quer fazer e já se pôs em ação para fazer. É para você fazer a sua parte, pois eu vou tomar posse da bênção agora, eu vou determinar a bênção e esse mal vai sair. Continuando aqui, que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Irmão, toda vez que você chamar a Deus, que você invocar o Senhor estará do seu lado. Mas você tem que aprender a andar com Deus. Uma pessoa vem falar mal de você, tem que voltar para a palavra. O que a palavra diz? Perdoa, esquece esse negócio. Não, essa pessoa é infeliz, também vou falar dela. Fala não. Ela já foi usada para o diabo, você vai ser usado para quê? Você chama a Deus: Deus, eu preciso que o Senhor mude o conceito meu naquela vida, que ela está me entendendo errado. O Senhor é meu advogado. Ela vai olhar que eu estou fazendo bem para ela, eu estou evangelizando. E aí Deus vai dando a bênção. Isso eu já vi. Versículo 8 agora. E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje te dou perante vós. Hoje dou perante vós. Então, o que Deus está falando aqui? Os estatutos dele. E o estatuto é um conjunto de normas, de regras. Você monta uma empresa, ela tem estatutos, tem que seguir aquilo ali. Você participa de um clube, o clube tem estatutos. Você não pode exigir que se faça o que o estatuto não diz. Mas você tem que se dobrar aos estatutos do clube, as cláusulas ali, para que você então possa usufruir das coisas. Ou eles podem excluir. Não, a partir de agora você não vai ser assim não, vai ser como diz o estatuto. Quando você monta uma empresa, você manda para a junta comercial para registrar. Se você pôs coisas que a lei não permite, eles não registram não, você tem que emendar ali. Então tem que ser dessa maneira, você tem que pegar o que Deus está falando. E os nossos estatutos são muito justos. Olha, lendo de novo. E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que hoje dou perante vós. Então toda a lei que Deus dá é uma lei justa. Não tem uma palavra da Escritura Sagrada que não seja. Eu era menino, eu ficava invocado no livro de Reis e Crônicas, porque eu estava lendo a história, já li, eu tenho 6 anos que sou de Jesus, eu estava lendo a história do rei fulano de tal, estava escrito assim: e o rei fulano de tal fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, porém os altos não se tirou e o povo continuava a queimar incenso. Eu dizia: Deus, o que ele tem com isso? Ué, ele quer queimar incenso, que queima lá. Aquilo já Deus me chamando a atenção. Vai escutando.
Mas eu tinha essa bronquinha comigo, só eu falava que o senhor, não estou entendendo, por que o senhor está recriminando o rei aqui, se o senhor fala que fez tudo que era reto? Ele não fez a coisa errada, mas deixou de fazer a coisa certa. Porém, os poréns é que muda a história da coisa. Um dia eu estava até descendo uma serra com um pastor do lado. Eu falei, irmão, você já prestou atenção lá em Crônicas e Reis, que fala que o rei fulano de tal fez tudo e que aos olhos do Senhor, porém o povo continuava queimando? Mas já prestei. O que você entendeu? Não entendi nada. Deus acabou de me dar a explicação agora. Ah, é? Qual que foi? Uma pessoa vai a um lugar onde se invoca demônios e a vida enrola toda. E ali está indo muita gente, todo mundo enrolado. E muitos estão lá por medo. Nós fazemos igual os outros fizeram, mas tem que fazer mais. O que nós temos que fazer? Quando essa pessoa estiver sendo libertada, porque ela foi lá e se contaminou, e manifestou um espírito imundo nela, nós vamos convocar o chefe daquele local para vir ali, o demônio-chefe, e vamos amarrar e vamos fechar a coisa. Irmão, começou a coisa. Foi um após outro. Estava em Nova Iguaçu, no Rio, uma moça chamada Helena, 15 anos, manifestava, ela ficava igual essa madeira aqui, ó, dura. Um dia até eu peguei ela aqui pela nuca e levantei assim, o povo, olha como é que fica. E o que se faz nessa hora? Demônio amolece o corpo da Helena. Amoleceu. Onde foi feito esse trabalho? Eu não vou dizer, eu não estou te pedindo, estou mandando, ordenando. Onde? E ele era meio gago, foi em Recife. Qual endereço? Esse eu não sei ler. Então você vai a Recife agora, você tem meio minuto para ir, 10 minutos para chegar a Recife, 10 minutos você pega um colega seu lá para ler o nome da rua e o nome da casa, e 10 minutos você volta. E estava cheio de gente assim, pessoal, vai em nome de Jesus, foi. Está lá em Recife já tá, o colega está lendo lá para ele, está chegando, 30 segundos ele chegou. Qual o local? Ele deu exatamente onde era. Aí eu mandei que fechasse. Uns 2, 3 anos depois eu estava em Recife, de Semana Santa. Aí vai escutando, eu estou engraxando o sapato, até gostei muito. Não sei se continua engraxando assim. Eles tiravam a graxa velha, passavam um álcool, passavam assim, mas dava um brilho tremendo. Falei, nossa, o pessoal é caprichoso aqui. Paulo, deixa eu contar um caso para você. Contei o caso. Vamos lá ver esse negócio? E os engraxates aqui. Falei, amigo, você conhece a Casa Amarela? Eu moro lá. Então onde é que é a rua tal? Não existe essa rua. Como é que não existe? Eu tenho certeza que não existe. O outro, como é que não existe, rapaz? É a antiga rua não sei o que lá, agora chama Rua Sol. Ah, é ali em cima? É, então tá bem. Obrigado. Pegamos um táxi, soltamos lá. Era tudo assim esquisito. Eu tinha uma mocidade, uma rapaziada. Falei, pessoal, onde é a Rua Sol? Essa aqui. Falei, tá bom. Aí eu entrei, 1474, e não tinha o número da Rua Sol que o demônio falou. Aí eu voltei e falei assim, escuta, eu estou procurando a casa da Dona Maria Madalena, mas não estou encontrando. Ah, é aquela ali, moço. Mas não tem número lá? É, mas é ali mesmo. Aí fui lá, bati palmas. A senhora acabou, eu e o Paulo, que era um pastor. Chegou, pois não, foi assim, aqui mora a Dona Maria Madalena. Não mudou. Ela alugou a casa para mim. Fui aqui, era um negócio assim de feitiçaria. Ela disse, era. E por que ela mudou? Ah, de uns tempos para cá, já que perdeu a graça com isso. Foi, minha senhora, eu queria tanto encontrar com ela, eu vou para o Rio, agora não dá tempo, eu vou sair daqui para o aeroporto. Mas diga para ela que eu sou um pastor, aconteceu assim, assim, assado, para colocar um pastor e contar a história que o pastor tem uma bênção para ela. Aí fui embora, o negócio, mas funcionou direto. Irmãos, quando Deus me chamou a atenção, jovem, eu perguntava a Ele por quê, mas eu nunca esqueci disso. Um dia Deus me dá a resposta. Quer dizer, nós somos para fazer uma obra completa. E hoje não se amaldiçoa ninguém não. A pessoa que está ali amaldiçoando não cai na história de mandar o mal destruir. Não, você não fala com o mal, não sei para expulsar.
Você reivindica a bênção de Deus para aquela pessoa, que ela é uma enganada, e ela se convertendo, vai ser uma bênção, vai ser um Saulo de Tarso que tornou-se apóstolo Paulo e que vai fazer uma obra muito grande em nome de Jesus. Voltando aqui ao versículo, é cada coisa boa que tem na palavra de Deus, olha bem aqui. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos. Irmão, pense nessa palavra, não é justa, não é tão justo, não tem defeito algum, é o melhor que o homem poderia receber, e é o que ele recebeu porque foi Deus que deu. Tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Pegou qualquer palavra de Deus, não diga, isso é forte demais. Não, é para você. Foi o melhor que Deus podia fazer, porque nós somos imperfeitos. E Ele preparou. Dentro da revelação de Deus, que Ele der de qualquer palavra, não queira do outro, cada um tem a sua revelação. Você tem a porta aberta para entrar no celeiro de Deus, pegar o que precisa, usufruir. Você entra e sai tantas vezes quanto quiser, durante todo o dia, a hora que precisar, e Deus vai fazer de você uma bênção. Mas sempre lembre, sem mim nada podeis fazer. Com Ele nós fazemos tudo. Quero orar por você, fica de pé agora. E você em casa, a mesma coisa. Oh Brasil, os anjos de Deus estão prontos para ser enviados por toda parte. Aqui também a mesma situação. Quando eu acabar de orar, não negue de contar a verdade. Não tem esse negócio, eu não tenho coragem, o que dirá os meus amigos? Os seus amigos vão ficar felizes e vão dizer, também quero essa bênção em nome de Jesus. Curve a cabeça e feche os olhos. Em 10 segundos, conta para Deus o que você quer dele agora, bem baixinho. Pai, eu preciso disso, Ele vai lhe dar. E eu começo orando dizendo, Pai, estou orando em nome de Jesus, e eu peço que o Senhor venha abençoar todo esse povo que aqui está, conforme diz a tua palavra, e eu vou usar agora a autoridade que o Senhor tem me dado. E tem caso difícil aqui, Pai, tem gente que está desanimado, e Deus, eu não estou pedindo uma melhora, eu estou pedindo a solução para esse problema, e eu vou orar nessa maneira, porque a lei do Senhor, a revelação do Senhor, não há coisa mais apropriada para o ser humano, como diz, tão justa ou tão perfeita ou tão produtiva como toda a tua lei agora. Pois em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu paraliso toda a ação do inimigo que está na vida de todo esse povo, e eu ordeno agora que solte essa vida que vai embora. Estou repreendendo em nome de Jesus Cristo, estou mandando sair agora. E você, dor de cabeça, enxaqueca que está nessa pessoa, dor lombar, dor na perna, dor nos olhos, dor no ouvido, dor na virilha, onde tiver a dor agora, no joelho, atrás do joelho, na cartilagem, você vai sair agora que eu estou mandando. Vai firme agora, meu irmão, minha irmã, é a sua hora agora. Concentra a sua fé, ligue-se em Deus agora, porque em nome do Senhor Jesus todo mal saia, vai embora, em nome de Jesus. Pai, como ministro da tua palavra, eu declaro que quem orou comigo com fé está curado e liberto. A alegria chegou, a tristeza saiu, a depressão foi embora. Oh meu Deus, qualquer aperto que essa pessoa tinha na alma, aquele ódio, aquela mágoa, está saindo agora. O Senhor já abriu a válvula e o gás venenoso está indo embora. Agora encha com o teu amor, Pai, e nunca mais essa pessoa ficará sem a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui agora, missionário. Eu precisava estar nesse culto, a palavra foi que eu precisava, eu estou me sentindo muito bem agora. Quem é que pode dizer, os obreiros não vão pegar testemunho não, que eu não tenho tempo hoje, que você agora está se sentindo bem e fez um bem para a sua alma agora? Quem é que pode contar isso? Levanta a mão que eu quero ver assim, e faz com a mão assim, ó. Olha quanta gente, só Deus pode contar agora, abaixa. Vamos agora à novela da vida real, por favor.
Eu frequento a Igreja da Graça já há 15 anos ou mais. Eu sou patrocinador, já tem mais ou menos em torno de uns 8 anos. É muito gratificante você saber que não só dentro do país, mas fora do país, a vida das pessoas tem sido modificada, né, através do meu patrocínio. Paulo é eletricista. No ano de 2018, ele é surpreendido com fortes dores no joelho. Eu tinha dificuldade para baixar, eu tinha dificuldade para subir escada. Eu subi escada de 4, engatinhando, né? Na igreja, só sentado. Ele não conseguia mais fazer as atividades dele normalmente. Aí veio aumentando mais essa inflamação. Ele reclamando mais ainda, e sem poder andar. E o ortopedista só olhou e pediu uma ressonância, deu um remédio para dor. E todo mundo no serviço dele já estava vendo que ele estava debilitado. Até no andar, o jeito dele andar, ele estava arrastando a perna e todo mundo. Era visível. Foi aí que chegou essa ressonância que veio o problema mais grave. Acusou algum tipo de infecção no joelho, depois junto com artrose e também com água. Ele repreendia, ele orava, ele ungia o joelho, sempre estava ali, né, confiando em Deus. Quando ele ia em direção à porta da igreja, ele ia com dificuldade mancando, puxando de uma perna. Eu cheguei a ficar afastado, né, de um mês das minhas funções. Em 2 de dezembro de 2018, ele comparece ao culto do missionário R.R. Soares na sede em São Paulo. Eu tinha a convicção de que ali poderia mudar a minha situação. Hoje eu vou receber minha vitória. Até quando ele ia, né, dar a volta da vitória, que o missionário cantou no dia, ele chegou a bater em mim, assim. Ele segurava na poltrona e fazia assim e tentava. Mas ele fazia, mas com dificuldade. Durante o culto, o missionário, ele até cantou o louvor, né, para dar a volta na vitória, né? E na volta que eu dava, eu sentia muita dor, eu estava mancando. E na oração final, o missionário começou a oração e falou só artrose. Ele não falou mais nada. Ele passou para o pastor Jaime, né? E o pastor Jaime deu início à oração e passou para o pastor Mike, que só falou de joelho. E nessa hora eu me alegrei muito porque eu senti ali, naquele momento, que Deus tinha me tocado, que Deus tinha passado pela minha vida e realmente eu fui curado. Fala, meu irmão. Tem uns 2 meses, fiz até uma ressonância agora, dizendo que estava com problema na patela, meu joelho estava bichado, ruim, péssimo, não conseguia fazer nenhum tipo de movimento. E aí eu pedindo antes de iniciar a oração, né, falando, Senhor, eu vivo do meu trabalho, o Senhor disse que eu viveria do suor do meu corpo. E eu preciso das minhas pernas para isso. Então eu vim para ser liberto e quero ser. E fui. Você estava andando com dificuldade? Sim, eu mancava. Tá, mostra aí no corredor para mim, por favor. Mostra, querido, como é que você estava andando antes? Eu andava com dificuldade, eu mancava. Assim, assim. Agora anda normal. Aqui na frente, anda aqui assim na frente. Olha aí. Vai lá, Deus abençoe o teu trabalho mais e mais. Glória a Deus. Ele tá bem, ele tá feliz. Dá até para correr. Sobe, desce escada, sem brincar, sobe primeiro que eu. A vida hoje, para mim, ela é maravilhosa. Eu não sinto dor nenhuma. Eu voltei às minhas atividades. E o irmão creu naquele momento e recebeu a cura. Eu fiquei muito feliz. Sem Deus, nada poderíamos fazer. Então, sem Ele, a gente não pode fazer nada. Tanto é que o Paulo recebeu a cura porque ele estava com Deus. Oh, glória a Deus. Esse é o Deus que nós temos, pessoal. E olha, e que quer se mostrar maior em nosso meio, mas não pode sem fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Então nós temos que fazer o quê? Ler a Bíblia. Sozinho em casa, chamou a atenção, a gente põe diante de Deus. Na igreja, mesma coisa. E colocar os problemas. Não, Deus, eu não vou ficar com problema. O doutor disse que agora isso é reversível. Entrou, não sai mais. Não, se entrou, foi sem convite. Vai sair ordenado em nome de Jesus. Eu vou mudar de vida. E Deus faz essa obra. Amém? Bom, deixa eu falar agora. Vamos abrir o coração, por favor? Missionário, há 3 meses comecei a me sentir muito mal de saúde. Fiz diversos exames, mas nenhuma doença física foi diagnosticada. Por isso, acabei indo ao psicólogo e ao psiquiatra. Esses profissionais me deram um diagnóstico de depressão,
Tomei todos os medicamentos indicados, porém só piorou a minha situação. Até afastado do trabalho estou agora. Devido a essa situação, eu me converti a Cristo. Só não sei como proceder para ser livre. Missionário, preciso de ajuda. As informações são essas que eu passo aqui, eu não escondo informação nenhuma. Eu repito até versículo, porque eu senti que faltou alguma coisa, eu venho, repito e depois passo para o outro, para poder a pessoa pegar. O caminho é muito lindo, vai ouvindo o que eu falei aqui hoje, outros lendo a Bíblia, mas não ouça a mim, nem ouça a ninguém. O erro da gente é querer que o outro fale para a gente. Quem fala é Deus. Você tem que prestar atenção na pregação, na leitura bíblica, e quando Deus fala, você sabe porque sabe, não sabe explicar como é que você sabe, mas você sabe que foi Deus que falou com você. Então, se você está na situação hoje, se alegre. Encontrou Jesus, você vai ficar bom. Se você tiver paciência e realmente fizer o que Ele fala, sem ser fanático, e não gosta de fanático, você vai ser abençoado em nome de Cristo. Vamos ficar de pé, que nós vamos orar com todo mundo agora? Não saia daqui hoje sem o seu papel. Passa ali do lado de fora, no banco do patrocinador, pede lá, e nem sem a sua oração do patrocinador também. É de graça, hein? Curve a cabeça e feche os olhos. Vamos orar primeiro para quem está em casa. Pai, eu oro primeiro para quem está em casa. Eu uno a minha fé com a fé desse povo, repreendo todo o mal e digo que vá embora, que saia, que desapareça. Todo sofrimento, abandone essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Whoa!